Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Ela se encontra aqui no livro de Hebreus, o capítulo 9, e o versículo 27, que vai dizer assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Aqui fala, né, sobre a morte do homem, né? Que está ordenado que o homem, todo ser humano, morra uma só vez, né? Que não existe esse negócio de reencarnação, de voltar depois, não tem como. A palavra do Senhor é bem explícita, fala, né, claramente que o homem morrerá só uma vez. Tudo isso devido à queda do homem lá no começo de todas as coisas, lá no começo de toda a criação. Devido à queda do homem, a morte entrou no mundo, tanto a morte física como a morte espiritual. A morte espiritual porque o homem ficou separado de Deus. O homem foi afastado de Deus devido ao pecado, porque o pecado nos faz separação de Deus. E a morte física porque o homem foi feito para viver eternamente. Mas devido à queda, à desobediência, a morte entrou no mundo. Então toda a raça humana passa pela morte, como aqui a palavra fala, né? Todo ser humano irá morrer, exceto aqueles que irão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No arrebatamento, que a gente não sabe o dia e nem a hora, o ano em que século o nosso Senhor Jesus virá, né? Mas a palavra fala que todos estão destinados a morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o quê? O juízo, né? Depois da morte segue o juízo. Todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Lá no livro de Romanos fala, né? Que toda a raça humana irá comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo será o juiz, o julgador de todas as coisas. Enquanto estamos aqui, todos aqueles que vivem para Cristo, Ele é o nosso advogado. Todos nós que entregamos a nossa vida a Ele, Ele advoga a nossa causa, Ele luta pelas nossas batalhas. Mas lá no céu, na eternidade, quando a morte vier para todos, Ele será o juiz. Ele vai julgar a causa de todos. Ele vai julgar todos aqueles que o negaram. Ele vai julgar todos aqueles que não reconheceram Ele como Senhor e Salvador. Ele vai julgar todos aqueles que não aceitaram a morte dele na cruz, que não o reconheceram como único meio de salvação para as suas vidas. E também irá julgar todos os seus filhos, todos os seus, né? Todos aqueles que viveram aqui na terra para Ele, uma vida de retidão diante da sua palavra, sofrendo, né? Porque nós cristãos passamos por muitas lutas, somos perseguidos também, né? Por causa do amor de Cristo, como Ele foi perseguido, nós também somos. Então, Ele vai julgar também todo o seu povo, mas Ele vai dar galardão, vai ser um julgamento para receber galardão de Deus, vai ser para receber a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? De toda a glória que Ele quer nos dar, todas as bênçãos que Ele quer nos dar, né? Porque nós viveremos com Ele para a eternidade. E o julgamento daqueles que não o aceitaram e não receberam vai ser a morte eterna, que é viver separado dele para todo o sempre. Vai ser viver no lago de fogo de enxofre com o diabo e seus demônios, infelizmente, porque rejeitaram o único meio de salvação que existe, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não querem, que não aceitam a Cristo, que preferem viver as suas vidas da forma que querem, fazendo o que querem e não querem aceitar aquele que morreu, que sacrificou a sua vida por amor a nós. Ele veio uma única vez aqui para a terra para fazer esse sacrifício, para viver como homem, para viver como nós vivemos aqui na terra, né? Em forma humana. Ele se
transfigurou como homem, viveu como homem, viveu como nós vivemos aqui, trabalhou, viveu como todos nós, né? Tudo isso por amor a nós, tudo isso por amor à humanidade. Mas infelizmente muitos rejeitam esse amor, muitos não querem saber desse amor, muitos não querem a salvação. E no grande dia do juízo de Deus, né? Eles irão descobrir que rejeitaram o único meio que existe. E não vai ter desculpa, naquele dia não vai ter desculpa, não vai ter com que argumentar, porque os seus próprios erros, a sua própria mente irá condená-lo, a sua própria mente irá mostrar quantas e quantas vezes vocês negaram a Cristo, não quiseram saber de Cristo, e muitas das vezes só falavam que amava a Cristo da boca para fora, né? Que só diziam que amava a Deus com os lábios, como a palavra do Senhor fala, muitos me honram com os lábios, mas me negam com suas obras, me negam com a sua vida, né? Infelizmente tem muitas pessoas assim, até muitas que se dizem ser cristãos, né? Que dizem que servem a Deus, mas não servem, têm uma vida totalmente errada, uma vida totalmente conturbada. Dizem que ama a Cristo somente com os seus lábios, mas a sua vida não dá bons frutos. A palavra do Senhor fala, se a gente quiser conhecer um cristão, uma pessoa de Deus, nós devemos olhar a vida dela para saber se ela dá bons frutos. Não que a pessoa vai ser perfeita, pois não existe, né? Perfeição. O único perfeito que desceu aqui na terra, que andou entre os homens, foi Jesus Cristo. Ele foi o único, né? Tanto que ele foi o único que cumpriu toda a lei de Moisés, nenhum outro mais cumpriu. Mas nós devemos seguir os ensinamentos, nós devemos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que para nós irmos para o céu nós dependemos e precisamos de Cristo. Não é com a nossa própria força, não é com as nossas próprias pernas que nós iremos entrar no céu, porque nós não nos sacrificamos, nós não morremos pela humanidade, nós não morremos pelos nossos pecados, foi Jesus Cristo, foi Ele que fez esse sacrifício, foi Ele que se entregou por nós, Ele foi o único santo e puro que poderia morrer na cruz do madeiro e derramar o seu sangue puro, limpo, santo, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Nós somos manchados pelo pecado. Nós nascemos com a raiz de pecado, né? Devido à queda do homem, como eu já falei. Então, toda a raça humana já nasce da raiz do pecado. E nós devemos viver para Cristo, para quando a morte chegar para nós recebermos o juízo de Deus, que é o galardão dele, não receber o juízo da condenação, porque Jesus virá nos buscar, ele virá arrebatar a sua igreja, ele vai buscar tanto o seu povo ou pela vida, né, ou pelo arrebatamento ou pela morte, né? Porque morre pessoa todos os dias, cristãos morrem também, e isso já é o arrebatamento para muitos, né? E depois disso, depois da morte, vai seguir o juízo. Então a gente tem que pensar bem na nossa vida. A gente tem que pensar bem no que faz, de como é que a gente está vivendo, né? Se a gente está servindo a Deus fielmente, se a gente está seguindo de acordo com os ensinamentos que Ele nos passa. Se você ainda está no mundo e não se decidiu por Cristo, que você tome essa decisão agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a algum minuto, a um minuto a gente não sabe, porque o tempo pertence a Deus, né? E nós não sabemos o nosso dia, nem a nossa hora, e nem o dia, nem a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Ele pode vir aqui e agora e a qualquer momento. E nós devemos estar preparados para quando Ele voltar ou quando a gente for, a gente receber o galardão de Deus e não receber a condenação. E a condenação não vai ser nada boa. A condenação vai ser a separação total de Deus. E separação total de Deus é a morte eterna. E morte eterna não quer dizer que você vai morrer e acabar. Não, muito pelo contrário. É viver no sofrimento eterno. É viver no sofrimento eterno junto com o diabo e seus demônios.
O nosso Deus criou o inferno para o demônio, para os seus, enviar os seus demônios. Mas o demônio quer levar o máximo de pessoas consigo para o inferno. Então ele engana as pessoas de todas as formas, inventando religiões, levantando falsos profetas, colocando mentira e enganos no coração das pessoas, colocando um orgulho tão grande no coração das pessoas que ele faz elas pensarem que só por serem uma boa pessoa elas irão para o céu. Mas isso é um engano total. Para nós irmos para o céu, já falei, nós precisamos de Cristo, precisamos aceitá-lo, precisamos receber em nossa vida de todo o coração, de toda a nossa alma. E quando nós recebemos, nós temos uma vida transformada. Nós não vamos falar dele só da boca para fora, nós vamos mostrar e nós vamos viver Cristo em nós. Porque, como eu já falei, de nada adianta dizer que ama e que tem fé em Deus, se continua vivendo todas as práticas erradas do mundo. Isso não quer dizer nada. Deus não está nem aí para isso. Ele quer saber das coisas que a gente faz. Falar, todo mundo fala, né? A gente tem que provar com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, que a gente é de Cristo, que a gente vive para Ele. Amém? Então, que essa palavra possa ter tocado a sua vida, né? Que essa reflexão possa ter tocado a sua vida e seu coração. Se você ainda não aceitou a Cristo, essa palavra é para você, que você possa refletir sobre a sua vida, que você possa se entregar a Cristo agora, hoje mesmo, que Deus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida e você receberá galardão de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor alcance a sua vida e seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigada por cada pessoa que está passando aqui, que estão ouvindo essa oração, que ouviram a mensagem do Senhor, que a palavra do Senhor possa tocar e abençoar a vida de cada pessoa, que o Teu Espírito, Pai amado, possa abraçar a vida de cada pessoa, daqueles que não entregaram ainda a vida para o Senhor, Pai amado, que essa pessoa venha ser tocada através do Teu Santo Espírito, para que ela vejam e descubram que só o Senhor pode abençoar a vida delas, pode curar, pode salvar e pode levar para o céu, pois não existe outro caminho para o céu a não ser o Senhor, meu Jesus amado. Que cada pessoa possa ser tocada no seu coração, a seguir ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre, e que a gente possa juntos receber o galardão do Senhor na eternidade, pois o Senhor tem bênçãos extraordinárias lá no céu para nós. Nós viveremos com o Senhor eternamente, essa é a maior bênção de todas, Pai amado. Nós viveremos contigo para toda a eternidade, sendo felizes, alegres, sem doenças, sem sofrimento algum, pois lá no céu não terá nenhum sofrimento, Pai. Obrigada por esse presente da salvação. Obrigada por nos amar, obrigada por ter enviado Jesus Cristo para morrer numa cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna com Ele. E que todas as pessoas agora que não te aceitaram possam ser tocadas, Pai amado. É o que eu te peço, é o que eu desejo em nome de Jesus. E que todos possam receber da Tua presença na vida delas, que o Senhor possa atender o clamor de cada uma, Pai amado, pois muitas pessoas estão sofrendo e não sabem mais o que fazer, seja uma porta de emprego, seja uma situação financeira, na sua casa, na família, na saúde, nos negócios. O Senhor é o Deus que sabe, que pode fazer e desfazer todas as coisas. O Senhor é o único que tem poder para isso. Então, que o Senhor entre agora nas nossas vidas, nas nossas causas e resolva, Pai amado. Nós te pedimos de todo o coração, com o coração quebrantado e contrito diante de Ti, que o Senhor atenda ao nosso clamor. Atenda, Pai amado, ouve a nossa voz de clamor e de choro diante de Ti. Que em nome de Jesus o Senhor resolva todos os problemas das nossas vidas. Que o Senhor nos guarde e nos proteja e nos livre de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos. E que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance, Pai amado. Eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.